iniciando aqui mais um Café Quente, um podcast de política, onde a gente fala de forma direta, sem rodeios. E hoje o nosso convidado aqui é um amigo de algum tempo, ele é consultor da Assembleia, concursado, professor, deputado estadual, ex-secretário de Saúde. É uma honra muito grande te receber aqui hoje, Lula. Seja muito bem-vindo. A honra é toda minha, Rogério, e eu espero muito que o café venha hoje quente, fervendo. Lula, obrigado mais uma vez pela presença. E antes da gente começar, eu queria pedir para quem está nos assistindo seguir a gente no canal do YouTube, Café Quente Podcast. Isso é importante para a gente poder continuar com o programa e de forma isenta, sem precisar de ajudas de outros. Então, é muito importante sua contribuição. Segue a gente também nas redes sociais, no Instagram, Rogério Cafeteira. Lula, como tu estás deputado, mas foi secretário, mas é mesmo um grande advogado reconhecido, eu esses dias tenho pensado muito, até por uma entrevista que eu fiz aqui, e aí eu queria pedir tua opinião. Salvo engano, se diz muito que o Brasil é o único país que tem uma justiça eleitoral específica. Mas o que a gente vê, de fato, são processos demorados, postergações de decisões. É uma máquina que é caríssima para o contribuinte. E assim, a percepção que eu tenho hoje é que os tribunais eleitorais não têm cumprido bem o seu papel. Acho que, salvo engano, eu dei uma olhada ontem, ele foi criado em 1932, e teoricamente era para ele ser, para a gente ter processos mais céleres. Mas o que a gente olha de verdade? Processos, hoje, demoram um mandato inteiro para serem julgados. Então, na hora que tem a decisão, qualquer que seja ela já não tem nenhum efeito. Eu queria que se tu pudesse falar um pouquinho sobre isso. Sei que é um assunto delicado, até porque tu atuas nessa área, mas eu queria ver o que tu acha, o que tu podia falar para a gente sobre isso. Eu vou divergir um pouquinho da tua aparente conclusão / pergunta, Rogério. Eu acho que, se a gente olhar historicamente, o modelo da justiça brasileira, ela é um sucesso, longe de ser um fracasso. Porque a gente tem que voltar para o início do século XX. O modelo brasileiro, a gente não tem justiça eleitoral só no Brasil, mas é algo bem diferente, por exemplo, do sistema português. Lá não existe um direito eleitoral autônomo. Os tribunais naturais, os tribunais constitucionais, quem julga eventuais litígios que advenham do processo eleitoral. A gente se inspira no modelo da Áustria, do início do século XX, e a justiça eleitoral surge em 1932. E ele surge para romper com o quê? Com um modelo onde o processo eleitoral é controlado pelo Poder Legislativo. Então pensa aí, Rogério, num modelo em que, por exemplo, o processo de registro de candidaturas fosse deliberado pelo Poder Legislativo e não por um órgão externo, independente. Então, eu acho que ao longo do século XX, a Justiça Eleitoral cumpriu bem sua função, que é uma função de trazer estabilidade para o processo, de trazer mais autonomia, de tentar garantir minimamente a lisura do processo eleitoral e paridade de armas entre quem disputa o processo. De fato, ele é uma justiça célere, mas não tão célere quanto gostaria, até porque os mandatos são muito curtos. Eles são apenas de 4 anos. E eu acredito que o problema é que a gente tem lidado com a justiça eleitoral que tem lidado com problemas que ele não estava acostumado a lidar. Não é tanto do modelo, mas muito mais do que a dimensão da política tem transformado a realidade. Discutir, por exemplo, algo como cota de gênero é algo dificílimo, com consequências, eu te diria, complicadas e criadas pela jurisprudência do processo eleitoral. E isso acaba acarretando mais problemas do que soluções. Como a gente tem um legislativo que é reativo a tentar encontrar caminhos, fica nisso. A gente não consegue nem avançar, nem resolver. E a gente acaba tendo um problema que cai no colo da justiça eleitoral, mas não é propriamente dela. Não é da estruturação da justiça em si a razão. Óbvio que há problemas. A gente tem um modelo de justiça eleitoral de composição lá de 65. Então a gente tem muita influência da política ainda na composição, por exemplo, dos tribunais eleitorais. E isso é um problema específico que eu acho que tem levado a muitas vezes a gente chegar a essa conclusão de, olha,
Eu acreditava que ia sair outra, de ter outra solução e acaba não tendo. Pronto, tu falaste até uma coisa que eu ia citar, que eu acho que ainda existe uma influência muito grande da política. Eu não sei se tu concorda, assim, tu falaste de um fato específico, que é o que tem me chamado mais atenção, cota de gênero. Lula, eu particularmente acho, assim, a lei extremamente mal feita e injusta. Por quê? Porque ela pune, na grande maioria das vezes, se não na totalidade, pessoas que não tiveram, não foram atores do processo, não tiveram ação direta no processo. Então, teoricamente, quem deveria fiscalizar os gastos de campanha dos candidatos? O partido, não é um outro candidato. Mas quando existe uma comprovação de fraude de cota, quem paga? Não é o partido, não é a direção do partido. São os candidatos que fizeram suas campanhas e se elegeram. Então, assim, eu particularmente acho ela extremamente injusta. E só para completar, o que eu sinto que tu falaste que é reativa os legisladores, né, o Sim. nosso Congresso. Às vezes, quando existe multa, o que o Congresso faz? Vota uma A anistia. anistia. Então, E, assim, isso é o absurdo do absurdo. e aí o principal ponto, Rogério, tu diz assim, é uma lei muito injusta. Tu sabia que não existe lei? Não. Não existe previsão normativa para condenação em cota de gênero. Foi uma construção jurisprudencial. E aí, como toda construção jurisprudencial, a gente começa a fazer amarrações que não dão conta. Como é que algo que foi feito, se pensando a jurisprudência, para dizer que a fraude ao gênero, ou levar mulheres que não efetivamente não fizeram campanha, isso é uma fraude, e por ser fraude leva abuso de poder, e por abuso de poder leva a cassação, em tese eu queria beneficiar as mulheres. Em alguns casos, eu tenho cassação de mulheres para que homens assumam. Então, assim, eu tenho a consequência exatamente oposta do que foi pensado. Só que durante esse tempo, durante os últimos anos, eu te pergunto, onde é que se avançou na construção de uma solução legislativa de fato para esse problema? O legislador não conseguiu avançar. Como não conseguiu avançar em relação a um dos poucos pontos lá na reforma do judiciário, ainda no início dos anos 2000, foi mudança de composição do Tribunal Eleitoral. Não passou. Então, assim, eu te coloco que muitas vezes a gente fica imputando à justiça problemas quando muitas vezes é um problema da política. E a política não consegue resolver. E não consegue construir consensos. Isso é um problema do mundo atual, da realidade atual. Não constrói consenso mínimo para avançar na solução dos problemas. E aí, às vezes, a gente fica apontando o dedo para a justiça eleitoral, ela está tentando resolver o problema. Ela não tem os instrumentos para resolver. De fato, sempre que a gente apontar aqui cota de gênero, aqui ou ali a gente vai estar dizendo, sim, mas o resultado é injusto, sim, mas vem cá, caçou uma mulher para botar um homem e a cota de gênero, as pessoas não vão entender, e não vão mesmo, porque não tem lei. Então, assim, o primeiro ponto é reconhecer que é um problema do legislativo. É preciso apontar caminhos para criar soluções para os problemas que nós temos hoje. A gente começou mais na parte do direito e aí agora a gente vai fazer uma mescla, né? Vamos passando. Tem se falado muito da judicialização da política. E se fala muito da judicialização da política aqui no Maranhão por alguns casos pontuais. Eleição da Assembleia para presidente, que eu acho que já teve desfecho agora, que às vezes é difícil a gente entender também como é que o ministro pede eu acho que é pauta especial, e aí depois ele volta atrás, mas isso aí não cabe a mim analisar, eu só acho estranho, mas tem a questão da eleição da presidência da Assembleia, e tem a questão das vagas do Tribunal de Contas do Estado. O que tu podia falar para a gente sobre isso? O que tu achas? Tu acha que é uma judicialização exagerada? Não, de modo algum. Tem gente que fica falando judicialização da política, imitando papagaio, não sabe nem o conteúdo do que ele está dizendo. Aí não é judicialização da política. Na verdade, eu tenho coronéis que acho que pode impor tudo acima da lei, que estão acima da lei, que os atos deles não são sujeitos a controle e que, portanto, não se pode levar esses temas ao Poder Judiciário, o que é um absurdo. Levar os temas ao Poder Judiciário faz parte da tripartição dos poderes. O Judiciário controla os atos do Poder Legislativo, controla os atos do Poder Executivo. Levar um tema
uma eleição de mesa diretora. Vamos levar aqui para a Câmara Municipal. Quantas eleições de Câmara Municipal não já foram levadas para o Judiciário? Lá se estava reclamando de judicialização da política? Não. Tema de Tribunal de Contas. Se provou mais de uma vez que o governador estava errado, que a Assembleia errou. Que mal há, portanto, em levar isso ao Poder Judiciário? Eu não vejo problema algum. Se o processo era secreto, e não devia ser, se o procedimento foi equivocado, e não devia ser assim, eu levei o tema à tribuna da Assembleia, é importante dizer. O tema eu fui à tribuna da Assembleia, subi e disse: o procedimento está errado, eu estou me inscrevendo, inclusive, para disputar essa vaga, mas só para dizer que o procedimento está errado. E disse os motivos pelo qual o procedimento estava errado. Não se havia reformado a Constituição para estabelecer que a idade não era mais 65 mínima, mas 70 para inscrição. Tinha dito que o voto devia ser secreto e o voto era aberto. E disse ainda que o número de assinaturas mínimo exigido era inconstitucional. A reação da mesa nessa sessão foi fazer deboche com minha fala. E eu não quis reagir na mesma moeda. Mas eu fico muito satisfeito de ver que o tempo me inocentou. Porque tudo que disse naquela tribuna naquele dia, a justiça reconheceu posteriormente. Então, Rogério, não tem judicialização da política. Na verdade, tem gente que acha que pode passar o trator por cima de todo mundo e o judiciário não tem que corrigir esse tipo de conduta. Só que a política não é o terreno do vale tudo. Não é. E assim, todas as vezes que precisar ser levado ao Poder Judiciário, eu acho válido que se leve. São as armas do jogo. E o jogo a gente joga com as armas que tem. É uma arma completamente válida. Judicialização da política é outra coisa. Mas tem um monte de papagaio que fica falando isso e não sabe mesmo que a judicialização da política, não deve ter lido nenhum artigo para falar sobre judicialização da política. Judicialização da política. Não, desculpa. Leia um livro antes, depois a gente vem aqui debater o tema. E Lula, só para dar uma relembrada na memória das pessoas. Nesse processo da escolha, que culminou com a indicação do Daniel Brandão, tu foste candidato, não conseguiu te inscrever, tu depois votaste nele, conta pra gente. Houve 2 vagas, tá? A primeira vaga do Daniel Brandão, eu não fui candidato. Pelo contrário, eu era presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o processo passou por mim, posteriormente foi referendado pelo plenário. Naquele momento, houve 41 votos, tá? Para a eleição do Daniel Brandão. Essa eleição, em tese, ela não é contestada. É importante dizer. A vaga que vai ser debatida em juízo é a vaga seguinte, onde se inscreve o Flávio Costa, se inscreve outras pessoas. Então, a vaga, na verdade, fruto de debate, e que procedimento a gente apontava como equivocado, é a vaga seguinte, é a segunda vaga que abre. E depois, por consequência, acaba que a terceira vaga também é aberta. Ela está paralisada pelo mesmo motivo da segunda. É bom de falar isso, porque às vezes parece que vocês estão contestando, vocês que eu te digo hoje, a oposição basicamente, a eleição do Daniel. Mas a eleição do Daniel existe uma contestação legal também, existe, né? Na justiça. Existe, né? uma ação popular. Existe uma ação popular, inclusive com sentença para caçar o Daniel, mas sob alegação de nepotismo. O fundamento é que ele não poderia ter sido indicado por ser sobrinho do governador. O fundamento é outro. O fundamento não é a formalidade do procedimento em si. O fundamento é o nepotismo. Estava para ser julgado pelo Tribunal de Justiça, não sei se houve recurso para as cortes superiores. Então, o que há de mais, é importante dizer, como a segunda vaga está em uma ação direta de inconstitucionalidade, ela tem o que a gente chama de efeito ex tunc, então ela pode retroagir. Se retroagir, eventualmente, a lei é considerada inconstitucional não desde aquele momento para frente, mas para trás. Como o procedimento era regulado por essas normas há muito tempo, em tese, é possível também que não só do Daniel, mas outras nomeações para o tribunal sejam atingidas por essa decisão. Entendi. Bom tu dar uma lembrada, porque às vezes a gente
é tanta informação que tu te esquece um pouquinho da história. Sim, sim. E às vezes confunde as pessoas. Até a mim mesmo, que eu gosto de política, gosto de acompanhar, mas eu tinha essa questão da vaga do Daniel, eu acho até que são dois advogados, salvo São. engano, São dois pediram advogados. para Houve sempre. participar, né, do processo. Foi. Tem um Eles, termo eles, jurídico, eles né, pediram para entrar como assistente simples na ação direta, na outra ação direta, no no Supremo. Supremo. E o pedido deles foi rejeitado, porque não existe Rejeitado. assistência simples em ação direta em inconstitucionalidade. Entendi. Pô, vocês iniciaram o governo na base. O governo Brandão iniciou, vocês na base, e em um determinado momento foi havendo um afastamento. Uhum. Não sei se é impressão minha, mas assim, esse afastamento se deu predominantemente quando o deputado Otelino retornou para casa e teve uma postura mais oposicionista. Eu acho que no início até a maior parte do grupo resistiu um pouco ainda a isso. Acho, salvo engano, se me corrija se eu estiver errado, o Otelino inclusive pediu para sair do PCdoB porque achava que ele estava fora, vamos dizer, de sintonia com o partido, com a posição do partido. Tu acha que a postura do Otelino foi fundamental para que houvesse esse afastamento dos grupos? Eu diria que não, Rogério. Eu diria que foi a postura do governo. A postura do governador Carlos Brandão. O governador Carlos Brandão, ele não soube construir um caminho para tornar o grupo que o elegeu o grupo que pudesse governar o Estado. E eu acho que ele tinha essa intenção desde o princípio. Hoje, olhando com mais distanciamento, eu acho que desde o primeiro momento, a intenção dele foi expurgar todos que o fizeram governador. Eu fiz campanha para ele. Pedi voto para ele. Né? E acreditava que ele seria o melhor caminho para o Maranhão naquele momento. Estava redondamente enganado. Mas me parece que o principal ponto dele era assim: eu vou querer expurgar todos aqueles que um dia compuseram o governo do hoje ministro do STF, Flávio Dino. Não quero ninguém que seja próximo ao Flávio comigo. Vou governar com quem fez, que não pediu voto para mim. Então, isso foi claro desde o primeiro momento do governo. Desde o primeiro momento do governo. A gente relutou isso. Eu te diria que durante muito tempo a gente tentou de todas as maneiras construir caminhos para dialogar. Isso não foi possível. Então, cada um seguiu o seu caminho. E te digo isso desde as coisas mais simples. Eu posso te dar um exemplo aqui, muita gente nem sabe. Sim. Quando houve a composição, para não haver disputa na eleição da Assembleia, Segundo ou primeiro biênio? O primeiro biênio ainda. Eu participei ativamente participei das reuniões para que houvesse a composição nesse sentido. Foi feito às vésperas da eleição, se resolveu. O Otelino desistiu da candidatura, virou secretário e o que houve, na verdade, de composição foi: olha, 2 de vocês irão compor a mesa. O PCdoB teria uma vaga na mesa, que seria a primeira vice, seria do PCdoB, e a segunda vaga era para mim, não era um partido específico, e eu iria para a mesa. Sim. Para qualquer lugar na mesa. Na véspera da eleição, para que não houvesse briga, a presidente me ligou, disse: olha, é assim, a gente tem que colocar o Roberto na mesa, por isso, por aquilo, e papapá. Não te preocupa que não vai haver prejuízo, a gente vai ver como compensar isso daí. Roberto Costa. Ele precisa ir para a mesa, o PSB tem muita gente na mesa, eu não vou poder cumprir o acordo contigo. E isso a gente já tendo problema, porque havia uma disputa no PCdoB para quem seria o vice. Seria o Rodrigo Lagos, se seria a Ana. Eu disse: rapaz, para não haver mais desgaste ainda, veja só, eu pretendo... Eu não vou criar obstáculo com isso. Saí e acabei virando presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Não tive... eu duvido o governo me dizer um ato que eu tenha tomado enquanto presidente da CCJ contrário ao governo.
Eu recebi como presente, na virada do ano, a minha exclusão da CCJ. Eu fui o único excluído. Não, é para compor, é para rever. Eu fui o único excluído. E tudo que tinha sido prometido, não, você não vai estar na mesa, mas vai ser como se tivesse. Obviamente nada disso foi cumprido. Então é para ver que não havia uma má vontade, ou havia uma tentativa de brigar. Mas isso seria pouco, Rogério. O principal ponto não é esse. Não é, porque não teve esse acordo, não é isso. Me parece que o principal ponto para, de fato, eu ter rompido com o governo, ter virado oposição ao governo, ter dito que me oponho à forma de governar, é a forma de governar do senhor Carlos Brandão. É porque a segurança está com problema, porque a saúde está com problema, porque a educação tem problema, porque o governo é o governo mais corrupto da história do Maranhão. É por isso que eu acabei caminhando para oposição. E não por conta de acordo com que isso é bobagem, isso não interessa. O meu ponto é que as políticas públicas não chegam onde deveriam chegar. O meu ponto é porque ele utiliza da forma mais mesquinha que tem de governar. Não dá para a gente romper com a oligarquia e a gente ter colocado no lugar uma monarquia. Eu não elegi Brandão rei do Estado. Para ele governar ele, a família dele e a sucessão ser da família também. Eu não fiz isso. O meu caminho é para republicanizar o Estado, para trazer mais democracia, para as pessoas terem condições de trabalhar e de viver no Maranhão melhor, no Maranhão mais decente. E aí eu faço aqui o desafio para qualquer um do governo. Vamos num hospital, qualquer hospital, e vamos ver se está legal lá. Se está bom, se está faltando medicamento, se tem atraso em pagamento de fornecedor. Vamos na escola. Ele não disse que todo mundo agora ia ter mais só duas bolachas? Duas bolachas, como ele fala, né? Sem um S mesmo, duas bolachas. Que não ia ter mais negócio de duas bolachas. Eu desafio qualquer um ir qualquer escola de ensino médio e ver o aluno da manhã e da tarde almoçando. Não existe, Rogério. Essa história de fake news, eu fui acusado agora nos últimos dias. Vocês estão criando fake news, não existe violência. Não existe violência. A gente está terminando outubro. A gente já tem 10% a mais de homicídio do que todo o ano passado. Isso não é aumento de violência? É um desastre, assim, me perdoe, mas é um desastre o governo. O governo é um desastre. E não dá para eu estar ao lado do desastre. Lula, eu gosto assim, sempre que vem um convidado, eu gosto de fazer as perguntas que as pessoas comentam que fazem na rua. E às vezes, como eu conheço muita gente, fala e de várias tendências, algumas pessoas questionam o seguinte: por que eles só estão falando agora? Aí eu queria te fazer pontuar dois assuntos. Desde o início, o governador Brandão não nomeou vários parentes na estrutura pública? E a outra questão, a votação do ICMS que passou a ser o ICMS, dizem, mais alto do país. Vocês apoiaram naquele momento. O que mudou nesse período para vocês terem hoje fazer essa crítica? E sobre a questão dos parentes, voltando ao deputado Otelino, acho que também partiu dele, ou do partido, uma ação no Supremo questionando essa nomeação de acusação de vários casos de nepotismo. Isso. O que mudou? Vocês foram coniventes e agora o que aconteceu? Rogério, a gente apoiar um governo não significa apoiar 100% dos atos praticados por aquele governo. Essa nomeação dos parentes, elas não vieram sem crítica. A gente não fazia essa crítica pública, porque a gente era apoiador até então, mas já fazia a crítica interna, dizendo, não, tá errado. Não é esse o caminho. Pelo contrário, quando a gente assumiu o compromisso de seguir, era para seguir com o caminho de tornar o Maranhão mais republicano e não mais oligárquico. Não, tá errado. O caminho tá errado. O caminho estava equivocado. Quando a gente notou que isso de fato ia ser o modo de governar, aí não tinha como permanecer. Mas, para além do parente, aumento de ICMS. Naquele primeiro ano, a gente aumentou o ICMS, veja, o nosso voto favorável, porque de fato a situação fiscal do Estado não era boa. Não era boa. Era uma situação difícil. Por quê? Porque ainda no final
do governo Bolsonaro, houve uma mudança na forma de ICMS, e veja, a economia do Maranhão, do jeito que é, a maior parte do ICMS arrecadado é ICMS de combustível. A gente não tem muita derivação da economia para dizer assim, não, a gente arrecada de outra fonte. Arrecada, mas arrecada sobretudo de ICMS que é recolhido ali na fonte. A gente não tem uma economia muito pujante para dizer assim, não, a gente tem vários ramos, aqui vai dar para compensar, mudar a forma de tributação do ICMS combustível aqui não vai, afetou gravemente. E precisava naquele momento ser reajustado, ainda que doesse, e doeu. São medidas difíceis. Por quê? Porque naquele momento ali a gente já foi para segundo ou terceiro lugar do país em ICMS. Hoje a gente é primeiro, porque no segundo ano houve novamente o aumento. Aí nós já votamos contra e fomos contra, e eu continuo achando que está excessivo. Hoje o Maranhão, Rogério, tornou normal arrecadar aí 1,5 bilhão por mês, mais ou menos, de receita própria. Né? É o normal, sim. Não é extraordinário Sim. mais chegar a 1,5 bilhão de receita própria. O Estado nunca teve tanto recurso. Então não é para ter os problemas que a gente tem hoje, que a gente observa hoje. Era para a gente ter uma situação muito mais confortável, eu diria. Ali no final do governo Flávio, eu diria que já era em torno de 1 bilhão, mais ou menos, sendo que ele havia recebido com a arrecadação em torno de 400 a 450 milhões de reais por mês. Era muito baixa, se tornou num patamar considerável para fazer políticas públicas, para isso retornar em política pública, mas hoje é absurdo. É um patamar altíssimo, isso dói no bolso das pessoas e a gente não tem a contraprestação devida em política pública. Então, só para ressaltar, porque eu tinha uma percepção equivocada. Eu achei que vocês tinham votado, que tu tinha votado pelos 2 aumentos. Tu também só votaste apenas em um quando tu analisaste. Isso aconteceu quando tu analisou que era necessário, que era uma medida necessária. Isso aconteceu no governo Flávio também. A gente com uma arrecadação muito baixa, e eu na época era deputado e líder do governo, e isso me custou muito, porque normal o contribuinte não gosta, né? Com toda razão. Mas reforçando a questão da judicialização, que tu já explicaste que não é um termo correto, mas é o termo que se usa. Eu vejo outra crítica de algumas pessoas que questionam sobre as ações de Tribunal de Contas, da Presidência da Assembleia do Maranhão, não sei se tem outra, mas assim, que elas estão com o nosso ex-governador e hoje ministro Flávio Dino. E muita gente cobra o seguinte, acha que ele deveria se dar por impedido nesses casos. O que tu poderia falar sobre isso? Rogério, não existe suspeição e impedimento em controle concentrado de constitucionalidade. Égua, peraí, Lula falou, que é isso falou aí, difícil Lula? agora. O que é isso? É o seguinte, quando a gente está discutindo temas em tese e não fatos em si, tu não está discutindo a nomeação do conselheiro A ou do conselheiro B. Tu está dizendo que a norma que regulamenta o processo de eleição para o Tribunal de Contas no Maranhão, ela fere a Constituição. Então, nesse caso, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é que não existe suspeição e impedimento. Porque eu não estou julgando o Rogério, eu não estou julgando a Amanda, eu não estou julgando o Vicente. Eu estou julgando aquela lei. Então, nesse caso, o ex-governador Flávio Dino, ministro hoje do Supremo Tribunal Federal Flávio Dino, não deveria, como não fez, se declarar suspeito ou impedido. Porque não há suspeição ou impedimento nesses casos. Não há. Não, se é alguma razão de foro íntimo, não quero julgar, não conheço na história do Supremo ministro alegar suspeição e impedimento em controle concentrado de constitucionalidade, que é esse tipo de caso, esse tipo de processo. Então também é uma crítica equivocada. Então assim, eu acho que falta o pessoal mais estudar também, Rogério. Porque o pessoal fala muita bobagem e repete muita bobagem por aí, sem conhecer de fato do que se está se falando. O que é a judicialização da política? É quando o judiciário interfere em temas da política, temas que em tese não deveriam estar afetos a ele. Tu vai ter um monte de autores falando sobre isso, por exemplo, na Europa. E falando para a realidade
brasileira, o que a gente vai ver, na verdade, é assim. O legislativo, muitas vezes, ele foge do problema. A política foge da solução. E acaba levando essa solução para o judiciário. Não é o caso. O que a gente está tendo aqui no caso do Maranhão não é a judicialização da política. Você está apenas e tão somente levando casos ilegais, inconstitucionais, imorais ao judiciário, que cabe fazer o controle deles. Ponto. Então não me parece excesso. Na verdade, o que tem, eu diria, é um espírito coronelístico, assim, antirrepublicano, de quem comanda hoje os poderes do Estado, de dizer assim, rapaz, quem é esse daqui para estar me contestando? Quem é esse moleque aqui para estar me contestando? É quase escutar isso. E não dá. A gente não vive mais nesse mundo. A gente não vive essa realidade. Não é porque o governador. Eu sou lá da rua do governador e venho de família humilde, a família dele é muito rica, que ele vai olhar lá o neto do fulano de tal, que era um pobretão lá de Colinas, quer aqui brigar comigo. Quem ele acha que é? Ué, qual o problema disso? Qual é o problema disso, Rogério? É porque essa turma não conviveu com democracia. No final das contas, é um bando de autoritário. É gente autoritária. É gente que não sabe conviver com dissenso. É gente que não sabe conviver com diferente. É gente que não tem apreço pela diferença na democracia. É gente que acha que pode comandar, que dinheiro manda em tudo, que poder manda em tudo, que isso seria suficiente para a gente se submeter a esse julgo. Desculpa, eles não me conhecem. Ou esse cidadão não me conhece. Não me conhece. Eu não dependo da política, Rogério. Não dependo da política. Não dependo dela. E se eu tô aqui para fazer o correto. Eu tenho muito orgulho e tenho a consciência muito tranquila de todo dia dormir e saber que eu não me envergonho do que eu faço. Eu teria vergonha de ter tomado outro caminho. E seria muito mais fácil. Muito mais fácil. Lula, mas não poderia ter tomado outra decisão, outro caminho, não seria mais fácil para a tua eleição? Não é tudo na vida. Não é. Mas fazer o que eu acho correto e fazer o que a minha convicção me manda, isso me custaria. E custaria eu não conseguir me olhar no espelho. E eu todo dia durmo e me levanto de maneira honrada. Enquanto tem gente que vive tendo pesadelo. Falando aqui de outro, vamos dizer, boato, mas de outros assuntos que permeiam assim, o mundo político, eu diria a opinião pública em geral. Alguns meses atrás teve uma especulação muito grande que havia possibilidade do governador Carlos Brandão ser afastado. Aí falou que fulano falou para A, que ciclano falou para B. O certo é que não aconteceu nada e até hoje eu não vi ninguém objetivamente dizendo o seguinte: a possibilidade que o governador tem de ser afastado é por esse fato bem aqui. O que tu podia falar pra gente? Tu acha que existe algum processo, existe alguma questão hoje na justiça que pudesse causar o afastamento do governador do Maranhão? Rogério, do que eu tenho conhecimento, há inquéritos perante o Superior Tribunal de Justiça. Mas mais do que isso não se sabe. Porque assim, o resto é tudo especulação. E isso não está sob o domínio da política. É uma bobagem achar que, não, mas eles estão ali e vai acontecer a qualquer hora. Óbvio que pode acontecer a qualquer hora. Porque se tem investigação perante o Superior Tribunal de Justiça e perante o STJ, a competência criminal é para investigar governadores, e se tem algo lá, tese, é o governador o investigado, de resto a gente não tem conhecimento de nada. Então tudo não passa de especulação, é fumaça, não, é isso, é aquilo, vai ser hoje, vai ser amanhã. Mas, gente, peraí. Tá sob domínio de você. Porque aí, esse é o ponto. A justiça, ela não tem o tempo da política. A política tem seu tempo. E é muito mais rápido, porque mandatos se vão de 4 em 4 anos. Com 2 eleições no meio, né? Sim. Então, assim, às vezes não dá tempo, vai acontecer depois. Veja só, o governador Tocantins foi afastado agora há poucas semanas, mas os fatos derivam de 2020, 2021. Então, demorou 4 anos. Já era também investigado no STJ. Então, assim, o resto, Rogério, é especulação. Não dá para dizer, não, tem isso daqui, tem um processo A, tem um processo B, tem um processo C.
Não dá para dizer. Aí é especulação por especular. Porque quem controla o ministro? Quem controla a persecução criminal? O Ministério Público, a polícia? Ou vai ter um agente político que vai controlar a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, o ministro da STJ para afastar um governador. Então, assim, é difícil, né? Entendi. É complexo. Eu acredito que é muito mais o pesadelo não dormir de noite. As pessoas vão fazendo um governo tão corrupto, com tantos problemas, que todos os dias eles acham que o fantasma pode puxar o pé deles debaixo da cama. Tem um fantasma ali embaixo que está aterrorizando ele todo dia. Está aterrorizando, e pode um dia acontecer. De fato, pode. Lula, tem uma pergunta aqui que a maioria das pessoas que vieram aqui até hoje são políticos. Acho que com uma exceção só. Que na verdade não é exceção, ela é política, mas a abordagem foi outra. Foi uma questão até de cota de gênero. Uma candidata uma pessoa que foi candidata na eleição passada e tem um processo que está girando aí acontecendo no TRE. Mas eu te falar assim, hoje o cenário que a gente tem, nós temos 4 candidaturas colocadas. Laércio Bonfim, o Felipe Camarão, que até reafirmou agora que é candidato. Essa questão em qualquer condição, acho que às vezes pode não soar bem. Mas o Felipe reafirmou a candidatura dele. Temos o Orleans, que é o candidato do governo, do governador Brandão. E a possibilidade grande do Braide, que ainda não se pronunciou, mas dá sinais de que pensa em disputar. Nesse cenário desses 4 candidatos. O companheiro é Newton, do PSOL. 5 candidatos. 5. Entre os 5, Lula, quem tu votaria atualmente? Quem é teu candidato hoje? O meu candidato é o Felipe Camarão. Eu faço parte de um campo progressista no Estado. O PSB reafirma o apoio ao Felipe, digo isso enquanto vice-presidente do partido, com muita tranquilidade. Estive há poucos dias com a ministra Gleisi. A gente reafirmou isso, junto com a minha presidente, a senadora Ana Paula. Estivemos lá para dizer, olha, o candidato do PSB no estado do Maranhão é o Felipe Camarão. Esperaria muito que o PT também fizesse, mas o PT é o PT, e está lá a briga, mas gostaria muito que o PT local fizesse, porque o PCdoB local já o fez também, dizendo, olha, o candidato do PCdoB é o Felipe Camarão. E a gente segue isso. Agora, de qualquer jeito, em qualquer hipótese, em qualquer situação, não, mas é preciso dizer isso, Rogério. Lógico, a caminhada é assim. O que vai acontecer até o processo eleitoral do ano que vem tem muita coisa para acontecer. E é importante dizer, o governador Brandão não renunciando, o Felipe não precisa renunciar para ser candidato. Então, até junho do ano que vem, muita coisa, muita conversa, tem um caminho muito grande a percorrer. Mas o Felipe é o nosso candidato. No dia de hoje, a gente tem percorrido o Maranhão junto com ele para levar essa palavra de esperança. É porque a gente ouve muito a possibilidade de uma possível, eu acho que é o que tu estás falando, desse caminho até a eleição, a possibilidade de uma composição com o prefeito Braide. Hoje tu avalia essa possibilidade? Tu acha que é possível essa união? Com o Braide eu sento à mesa, por que não? Sento à mesa para conversar. Não sento mais com o senhor Carlos Brandão. O senhor Carlos Brandão não sento, não pretendo sentar e nem pretendo mais ter relações. Nenhuma. Zero. Mas não tenho problema algum de sentar à mesa com o prefeito de São Luís. Tem feito uma gestão bem avaliada. Óbvio, acredito que poderia ser ainda melhor. Eu acho que tem pontos que carecem de melhoria, mas de longe é a gestão mais destacada da capital. De longe, é a gestão mais destacada da capital em muito tempo. Tem feito, de fato, obras que São Luís merecia. Tem um diálogo excelente com parte do seu secretariado e com o irmão dele, Fernando, virou, e aí para além da política, mas Fernando virou um amigo e ganhei na Assembleia. Pessoa do bem, coração enorme, e virou um amigo que ganhei ao longo do mandato na Assembleia Legislativa. Eu te pergunto isso porque
Aí é uma avaliação, uma opinião, né? Eu não tenho uma pesquisa para dizer isso, mas assim, a percepção que se tem é que na rede social, temperatura da rede social, é que essa união não seria bem avaliada por parte do eleitorado do Braide. É por isso que eu te pergunto isso. Mas essa é uma. Rogério, isso obviamente ele vai colocar também. Porque vê só, eu estou dizendo aqui eu que você estaria com ele. Não Perfeito, sei se ele quer perfeito. sentar comigo, Entendi. né? Obviamente isso a gente vai levar e não tem como agradar 100%. Toda união, sobretudo união de grupos com suas diferenças ideológicas, etc., ela leva a uma perda. Tem que saber se o ganho é maior que a perda. É isso mesmo. O ponto é esse, é saber se o ganho é maior do que a perda. Ele pode olhar e dizer assim, bem, aqui a gente vai ganhar mais do que vai perder. Isso é interessante. E me parece que num cenário com 3 candidaturas, havendo só 3 candidatos, é cenário para a eleição se resolver num turno só, e não em 2. Olhando as pesquisas, das pesquisas que eu olhei, hoje ele é o favorito. Sem dizer que é candidato a governador. Em se lançando governador, eu diria hoje que ele sai à frente com algum favoritismo. As que eu olhei também, até me surpreendi no interior, como ele estava pontuando. Mas, Lula, teve uma reunião agora, esses dias lá em Brasília, do governador Carlos Brandão e do presidente Lula. E aí teve uma foto bem bonita, inclusive, a foto. Tu teve algum feedback desse encontro lá, o que foi tratado? É, alguma fofoca para contar pra gente aqui? Rogério, é difícil falar sobre. A reunião só foi os dois. Então a gente já está escutando o que teria acontecido de terceiros. Porque o governador gosta de conversar, né? E ele e acaba que ele acaba falando sempre. Mas não passa de especulação. E eu acredito, obviamente, e aí a gente tem que raciocinar sobre o que o terceiro faria em nosso lugar. Para o presidente Lula, o mais simples seria que o grupo que fez a campanha dele em 2022 tivesse unido para 2026. O problema é que o café caiu na mesa e derramou. Como é que a gente coloca de volta na caneca, na jarra? Não coloca mais. Eu acho que a mesa virou, o caldo desandou e não tem mais como haver união. Não vejo cenário algum para haver união. Eu ia te fazer essa pergunta agora. Se tu ainda via possibilidade de um acordo entre o grupo hoje de oposição, que são denominados dinistas, e o grupo do governo. E caso houvesse, qual seria a tua posição? Rogério, eu falo por mim. Não vejo nenhuma possibilidade disso acontecer. Mas eu não respondo pelo grupo inteiro. Havendo uma posição, e me parece que a tendência de todo mundo é rejeitar essa posição de qualquer tipo de acordo, mas havendo minha posição, eu já digo de antemão que não faria nenhum tipo de campanha para o senhor Carlos Brandão, a zero. Não existe a menor possibilidade de eu estar no palco ou estar pedindo voto para esse cidadão. Não existe. Porque aí é negar o que eu faço e o que eu acredito. Então, do meu lado, esquece. Não existe essa a possibilidade. Mas me parece que ele está desesperado para construir esse caminho. Mas não vejo solução para que isso aconteça. Não vejo hipótese em que isso se estabeleça. Na tua avaliação, eleição passada, acho que ficou bem claro isso da polarização nacional ter reflexo aqui no Estado. Até que o Laésio, na verdade, o Laésio Bonfim já queimou minha língua 2 vezes. Eu achei que na primeira ele jamais não chegaria nem perto do desempenho que ele teve. Apesar de a gente no grupo na época se falar isso, alguns olhando pesquisas dizer, olha, ele vai capturar esses votos dos bolsonaristas da extrema direita. Mas eu particularmente quero dizer que eu não acreditava.
mas de fato aconteceu. E agora eu acho que ele de novo pontua significativamente. Eu achava que seria uma bolha, mas acho que hoje ainda tem um número bastante razoável, né? E tu achas que essa questão da posição do Lula e da direita vai refletir aqui? Eu faço essa pergunta pelo seguinte: o Brad, ele não assume nenhuma das duas identidades. Ele não é nem Lula, porque aqui eu não diria que é PT, o Maranhão é Lula, e nem uma da direita. Tu acha que isso pode refletir ou tu acredita que a nível estadual ele também consegue fazer o que ele fez na eleição municipal, sem se posicionar e capturando votos das duas alas? Essa é uma qualidade grande do prefeito de São Luís. Ter conseguido até aqui fugir da polarização que ela está na mesa da nossa sala, na mesa do jantar de família no dia de domingo. A disputa sobre Lula e o anti-Lula. Obviamente é algo que vem desde 89, mas é uma calcificação. Há uma calcificação a partir da eleição de 2022. Se a gente ler o livro do Felipe Nunes, que ele fala exatamente a tese dele da calcificação das relações sociais, não só políticas, né? A política ela ultrapassou e tá na mesa, tá no futebol, enfim, tá na sociedade. Me parece que é mais uma outra eleição que a gente vai ter extremamente polarizada. E eu te diria, provavelmente com o Bolsonaro preso. Ele já tá, mas ele já tá preso, mas ele tá em casa. Será que o Supremo vai colocá-lo de fato na cadeia? Enfim, isso é um outro ponto. E eu acredito que isso vai gerar uma confusão até o processo eleitoral acontecer. Mas sim, a eleição nacional, mais uma vez, e era um erro de avaliação lá atrás. Eu disse, é um erro de avaliação a gente achar que o Laésio não vai conseguir. Ele vai. Como conseguiu. Como o Everton, com toda a estrutura, não conseguiu. Porque a eleição majoritária, diferente da eleição proporcional, ela trata de sentimento. Perfeito. E havia dois sentimentos na sociedade. E mais uma vez haverá dois sentimentos na sociedade. Quem conseguir capturar um lado e outro vai conseguir fazer frente. Agora, óbvio, o Lula veio na eleição passada. Talvez o objetivo do Bride nessa eleição possa ser o Lula não vir. Entendi. O Lula não vir, você diminui você diminui a confusão do processo eleitoral no Estado. Você tem esse arrastador de multidões aqui no Maranhão. A campanha do Brandão ele vira a partir do comício do Lula. É importante dizer isso. Quando de fato ele sobe, se destaca e caminha para vencer no primeiro turno. E muito provavelmente o Bride, sabedor do jeito que é, talvez queira dizer assim, ó, o seguinte, eu vou ter os dois campos, e de fato ele abrange votos para ele, tanto do eleitorado lulista quanto do eleitorado que tem ojeriza ao Lula e ao PT. Ele tem dos dois campos. Há um cruzamento muito claro disso quando a gente olha a pesquisa, e para ele talvez o melhor seja se manter de fora. Deixa um pedaço do pessoal dele fazendo campanha para quem quiser e ele levando a campanha adiante. Mas, obviamente, isso tudo é especulação, porque nem dizer que é candidato ainda ele disse. Lu, a gente já está chegando mais para o final, mas tem uma pergunta, duas na verdade, que eu não poderia jamais deixar de fazer. Uhum. Foi veiculado, foi publicizado escutas, conversas telefônicas. E foi denominado de grampo ilegal. Houve essa contestação, mas o fato é que saiu nas redes sociais, na mídia, uma conversa capturada de alguns agentes públicos, né? O deputado Rubem Júnior, o secretário Diego Galdino, não lembro mais quem, Márcio Gerri, deputado Márcio Gerri. O que tu podia dizer para a gente sobre isso? E uma outra questão que foi o que desencadeou esse fato. O Rubens Pereira foi
pediu demissão através do filho da tribuna da Câmara. E o Robson Paes entregou o cargo ao governador. Mas até hoje não saiu a exoneração deles. Por que tu acha que está acontecendo? Eu vou até propor por dois para fazer um mandato de segurança para serem exonerados. Aí, judicialização da política. Eu pedi exoneração, me exonere. Me exonere. Eu já soube que eles não foram ao CONGEP. Isso é mais e não tem ido à secretaria, mais um indicativo de que eles já entregaram. Então cabe ao governador exonerá-los, óbvio, por óbvio. Mas eu te diria, Rogério, é um episódio da completa degeneração do governo do senhor Brandão. Porque, vê só, ele é tão absurdo que ele fala, que ele diz assim, ele lança uma nota e diz assim, não foram gravados, deixaram-se gravar. Rogério, é de um cinismo. Dizer uma coisa dessa é de um cinismo, é de um absurdo. Porque, vê só, tudo que eu acredito ser dito em privacidade, sobretudo na política, porque na política a gente não escreve nada. A gente não assina papel. Ele tem palavra. Obviamente ele é um mentiroso quanto mais. Mente e não tem problema. Mente de manhã, de tarde e de noite. Eu acho que a única vez no dia que ele fala a verdade, quando chega em casa bate na porta, pergunta quem é ele e diz o nome dele. Deve ser a única vez no dia que ele fala a verdade. O resto do dia ele passa mentindo. E por isso ele não tem vergonha de fazer uma coisa dessa. Porque, vê só, o que houve, o que há e o que há do conteúdo dos áudios, a gente nem sabe de quando são, se o ministro já tinha saído da política, se não tinha, nem sabe de quando é aquilo ali. O que há ali é a tentativa de alguns atores, como eu te disse lá no início, de tentar construir um caminho de diálogo com o governo. Agora, se ele já fazia esse tipo de coisa, gravar, botar terceiro para gravar, botar terceiro para escutar o que se está conversando, tentando construir um caminho de consenso, dá sinal do que ele já pretendia naquele momento. Então, assim, é absurdo, né? É o nível de falta de ética, de falta de modo, e mais do que isso, de acreditar que na política vale tudo e não vale. É o que eu te disse, é espírito de coronel, é espírito autoritário, é espírito que não conhece dissenso, é o espírito que não respeita a lei. Sobretudo, não respeita a lei. O senhor Carlos Brandão não sabe o que é uma lei. Ele acha que ele pode, por ser governador, ele pode fazer o que quiser. Só que não é assim. A lei existe exatamente para impor caminhos de conduta. E um dos caminhos de conduta é exatamente esse. A gravação é ilegal. Aquela gravação, do jeito que foi divulgada, é editada ainda. Mas ela é completamente, absurdamente ilegal para tentar constranger o ministro do Supremo Tribunal Federal. É um absurdo, Rogério. Assim, é o nível de que até me falta adjetivo, ou melhor não falar aqui no microfone, que pode ficar excessivo. Mas eu te diria, é nojento acreditar que o senhor Carlos Brandão termina sua carreira política dessa forma, fazendo grampo, fazendo escuta ilegal de aliados políticos. Lula, me deram uma sugestão e tu vai ser o primeiro. Uma pergunta quando a gente vai para finalizar. Quem você não convidaria para tomar um café? Ah, o senhor Carlos Brandão. O senhor Carlos, de jeito nenhum, não convidaria para tomar um café. Porque não ia dar certo. E eu não ia confiar no café que ele me servisse também. Lula, a gente, chegando ao fim, teria alguma pergunta que tu queria ter respondido e que eu não fiz? Se aconteceu isso, eu queria te deixar. Ah, não, eu vim aqui de espírito aberto, eu vim tranquilo. Vim com o espírito livre aqui para a gente poder ficar à vontade para responder. Então, fiquei muito à vontade para que a gente pudesse falar o que fosse necessário tomando café quente. Eu estava conversando antes da entrevista com os amigos que estão aqui com a gente, nos acompanhando, e perguntaram: vem cá, tu falaste alguma coisa com o Lula? Eu digo: tu vai perguntar isso? Eu vou. Tu combinaste com ele? Eu digo: lógico que não. Primeiro, ele é inteligente, eu tenho certeza que ele vai saber dar a resposta adequada. Mas na hora que tu faz combinado, eu acho aí que a gente tem vários exemplos. Se você fizer uma coisa combinada, ninguém quer assistir, porque passa mentira, não passa verdade. Então, assim, eu não quero que as pessoas ouçam, que o teu eleitor te ouça.
Porque o teu eleitor, ele já é Lula, ele já é do teu time. Então, assim, tu é Vasco, mostra como é o vascaíno, né? Que em qualquer circunstância, é tipo nós, botafoguenses. Pode estar sofrendo, mas não muda. É sempre torcedor. O programa aqui é para quem não é torcedor, é para quem quer formar a sua opinião. Então, essa é a nossa intenção aqui. Eu queria te agradecer muito a presença. Foi uma aula, inclusive, tu me fizeste repensar a questão do Tribunal Eleitoral. Né? Eu vim, esses dias eu estava com um pensamento assim, e tu me falando, fazendo essa explanação, me fez mudar um pouquinho de opinião. Acho só o seguinte, que realmente o que deveria mudar um pouco era a legislação. Tornar mais rápido, ver prazos. Com certeza. E ver prazos e ver questões na área eleitoral, e ver questões de punições que eu acho, principalmente na cota de gênero, eu acho injusto. E aí a gente vai concordar, porque eu acho que a cota de gênero, a gente precisa de lei para a cota de gênero. Hoje eu já defendo, na verdade, que a gente não precisaria nem de punição à cota de gênero. Eu, pessoalmente, defendo que a gente tenha cadeiras reservadas para as mulheres. Eu já tenho a cota de cadeira. A cota de gênero não funcionou no Brasil. Ao longo do tempo, ela surge lá em 97, com a Lei 9.504, a gente aumentou muito pouco a participação feminina na política. Se a gente olhar no caso do México, hoje a metade das cadeiras do México são compostas por mulheres. Mas lá houve a imposição de cadeiras. Eu podia colocar, ó, pelo menos o mínimo das cadeiras do parlamento serão compostas por mulheres. Eu tenho uma outra sugestão. O partido que fraudar a cota de gênero, for confirmado, ele passa 1 ano ou 2 anos sem receber fundo eleitoral e fundo partidário. Eu tenho certeza que não teria mais fraude nenhuma. Até inclusive porque tu pode vê-lo. Só existe na eleição de vereador e deputado estadual. Não existe um caso de deputado federal. Por quê? Porque é o que vale para o partido. É o número de deputados federais. Meu amigo, muito obrigado pela sua presença. Foi um grande prazer te receber aqui. E eu que agradeço, Rogério. Valeu. Bom demais. Pessoal, reafirmando aqui, segue nosso canal lá no YouTube, Café Quente Podcast, segue a gente nas redes sociais. Muito obrigado pela preferência e até a próxima.